Prezados alunos desse EAD, que nós estamos começando agora com muita alegria, né? Como o professor Alberto falou na primeira aula introdutória de apresentação do curso, né? Meu nome é André Roncolato, né? Já estou na Monfort há bastante tempo, né? Há pelo menos aí há uns 15 anos que eu frequento a Monfort, que eu venho nas aulas, que eu dou aula na Monfort, né? E, graças a Deus, nós começamos mais esse curso, né? Um curso de extrema importância para a nossa atualidade, porque nós vamos fazer uma apologética sobre Nossa Senhora, né? Nós vamos defender a honra de Nossa Senhora, né? Que nos nossos dias atuais, infelizmente, está sendo bastante atacada, né? É evidente não diretamente, né? Porque pelo menos no Brasil, né? O povo ainda mantém um respeito grande, né? Por Nossa Senhora, mas com a propagação do protestantismo, e principalmente não só do protestantismo, como das ideias protestantes, né? Nossa Senhora não é atacada diretamente, né? Mas evidentemente ela é ultrajada na sua honra e na sua dignidade, né? E do que nós vamos começar a comentar nessa aula de hoje. Então, é um tema que se faz bastante importante no nosso tempo. É um tema que nós temos muito que estudar e se aprofundar, né? Nunca vai ser muito tempo para se falar de Nossa Senhora, nunca vai ser pouco falar de Nossa Senhora, né? Mas, evidentemente, nesses tempos atuais, a gente precisa se ater bastante, né, na defesa da honra de Nossa Senhora, né? Também Nossa Senhora é uma imagem da Igreja, né? Defendê-la, né? Defendê-la e fazer com que as pessoas, de fato, conheçam melhor Maria, né, Nossa Senhora, e esse curso vai se prestar exatamente a esse tipo de coisa, né? Nós, no curso, no EAD passado, né, nós fizemos uma apologética, né, que engloba muita coisa, né, principalmente a defesa da Igreja, de Nosso Senhor, né, e evidentemente é muito bom que nós agora nos debrucemos sobre as questões de Nossa Senhora, né, que nós nos debrucemos daquilo que é falado em Nossa Senhora e principalmente que nós conheçamos melhor Nossa Senhora, a doutrina, as devoções, para poder não só defendê-la, como amá-la mais, né, e saber que Nossa Senhora de fato é medianeira, né, que Nossa Senhora nos ajuda muito e é a principal, digamos assim, trabalhadora para a conversão das pessoas, né? Muitas pessoas, durante todos os séculos, devem a conversão dela a Nossa Senhora, né? Muitas heresias foram vencidas por Nossa Senhora, né? Pela recitação do terço, né? Muitas lutas que a Igreja teve, né, foi em torno de Nossa Senhora, né, que nós vamos ver a questão dela ser mãe de Deus, a Theotokos, né? Então, Nossa Senhora de fato faz aí um papel de extrema importância, né, para nós católicos, né? Isso acho que não preciso nem dizer, mas é importante que, além de uma devoção a que se tem, né, e que muitos mantêm, principalmente no Brasil, com principalmente Nossa Senhora Aparecida, né, que é a padroeira do Brasil, né, mas conhecer profundamente, né, a questão teológica, as questões dos dogmas, né, marianos, e se assim a gente pode dizer, o catecismo, né, acerca de Maria, né? Da Virgem Maria, na verdade, né? E com isso a gente poder melhor defender, né? Então vamos começar, né, essa nossa aula, né? Que nós vamos falar sobre o papel de Nossa Senhora na Igreja, né? E vamos focar principalmente os primeiros séculos, né? Que são aqueles diretamente combatidos pelo protestantismo, né? Que vai dizer que o catolicismo, de fato, inventou esse culto a Nossa Senhora, e muitos hereges e detratores da Igreja vão dizer isso. Então nós vamos começando esse nosso estudo colocando Nossa Senhora, né, primeiro numa realidade histórica, né, e depois comentar sobre
as grandes honras que Nossa Senhora recebeu já no início, né? Tanto das Escrituras quanto dos Santos Padres, isso está presente em várias partes. Então, vamos começar essa aula pedindo inicialmente a intercessão de Nossa Senhora, né? Sobre nós, sobre esse EAD e essa aula que se inicia rezando 2 Ave Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, nessa primeira introdução, né, nessa primeira parte da nossa temática, a aula de hoje, nós vamos falar aí sobre o papel de Nossa Senhora na Igreja, e esse papel, evidentemente, já começa já na própria concepção de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora que é Imaculada, né? E isso, as Sagradas Escrituras, a tradição, né, vai ser melhor comentado em outras aulas, vão louvar Nossa Senhora. Então, a importância desse tema, ele centraliza principalmente, né, de que essa honra, essa dignidade de Nossa Senhora foi sempre reconhecida na Igreja, né? Então, muitos dizem que tinha sido uma invenção do catolicismo, outros dizem que, na verdade, o catolicismo absorveu de outras religiões, né, esse culto a Nossa Senhora, né? De fato, nós cultuamos Nossa Senhora, né? Claro que não é um culto de adoração, né? A Igreja sempre nos ensinou a diferença, né? E Nossa Senhora sempre foi cultuada desde os primeiros séculos. E essa dignidade de Nossa Senhora sempre foi defendida pelos primeiros cristãos. Essa dignidade de Nossa Senhora, extremamente elevada, né? Acima de qualquer outra criatura, sempre foi reconhecida, né? Tanto por Deus na Sagrada Escritura, também pelos patriarcas, os apóstolos e todos aqueles que participaram diretamente da história da salvação, né? Então, se torna necessário, evidentemente, né, como um esquema geral dessa aula, né, enxergar todos esses pontos, né? Primeiro, entender a natureza, né, desse culto a Nossa Senhora, desse culto que deve ser prestado a Nossa Senhora, né? Então, nós não podemos simplesmente ignorar Nossa Senhora como uma coisa secundária, né? Nós devemos, de fato, prestar um culto a ela, né? A segunda parte é a gente caracterizar, fazer uma breve apologia à Nossa Senhora, né? Então, essa aula, evidentemente, como todos os santos, como todos os patriarcas, e até aqueles que não foram patriarcas, aqueles que acabaram sendo inimigos da verdadeira doutrina, né? Até os hereges acabam reconhecendo a honra que Nossa Senhora tinha, né? Então, é importante que, como eles, a gente inicie essa aula, evidentemente fazendo uma breve apologia a Nossa Senhora, mostrando que, inicialmente, antes de nós mesmos aqui reconhecermos ela e posicionarmos nessa aula, né, todos os santos, as criaturas e Deus reconheceu primeiro a dignidade de Nossa Senhora, né? Então, isso se torna uma obrigação para nós, né, uma obrigação para nós católicos, também fazer esse reconhecimento, né? Então, nesse esquema dessa aula, nós vamos fazer esse reconhecimento, né? Primeiro, mostrando que Deus, antes de qualquer um, reconhece Nossa Senhora, né? Reconhece a dignidade elevadíssima de Nossa Senhora acima de todas as criaturas. Segundo, as Sagradas Escrituras vão reconhecer isso, né? Essa dignidade, né? E as Sagradas Escrituras vão relatar essa dignidade, né? E evidentemente a Sagrada Escritura, né, é a palavra inspirada por Deus, né? E na própria Sagrada Escritura você vai ver, nós vamos ver que os anjos inicialmente vão reconhecer isso, né? Depois, mesmo a própria Maria Santíssima vai reconhecer nela mesma essa graça e essa dignidade elevada que ela tem, né?
o que de maneira alguma desnatura a sua humildade, né? Em terceiro lugar, as criaturas e os santos mais elevados vão reconhecer isso, e está na Sagrada Escritura, né? Por fim, todo o povo, né, os reis, né, e todo o povo, né, e finalizando, saindo agora já da Sagrada Escritura, os padres e os patriarcas da igreja também a reconhecem e reconhecem a dignidade, né? Então, começamos então essa aula, né, e poderia assim dizer até mesmo esse curso, fazendo essa breve apologia a Nossa Senhora, né? Nas devoções de Nossa Senhora, né, nas aulas mais à frente, né, como nós vamos ter a devoção, né, nos dogmas marianos, depois nas próprias devoções marianas, né, tudo isso vai ser retomado de uma forma muito mais aprofundada, né, evidentemente muito mais aprofundada, com o professor Alberto, né, na sua aula inaugural, né, comentou aí sobre todo o curso, né. A segunda parte, então, né, desse nosso esquema de aula, né, nós vamos posicionar a respeito da Nossa Senhora na história, né, ou seja, né, o papel de Nossa Senhora na igreja, ela começa de uma maneira real, né. Os modernistas, né, e os detratores da igreja vão dizer que a história da salvação é apenas um mito, né? E eles começam primeiro desconsiderando a veracidade dos evangelhos, né? Depois, colocando dúvida, lançando dúvidas sobre a veracidade histórica. Então nós vamos provar através e demonstrar através da historicidade, né, de Nossa Senhora e através até mesmo da arqueologia, né, mostrando que de fato Nossa Senhora existiu, que existia na época um governo, que existia um funcionamento do Estado, né, como se dava esse funcionamento, e por fim vamos colocar com as evidências arqueológicas, né, mostrando essa verdade, essa importância, né, de Nossa Senhora, vai se dar, né? Então, ou seja, já nas primeiras igrejas, já nas primeiras, nos escritos antigos, nós sempre vamos encontrar a Nossa Senhora sendo extremamente dignificada, né, extremamente louvada, né? Então, a ideia geral dessa aula se baseia nesse aspecto, tá? Bom, inicialmente, né, nós precisamos entender que nós temos alguns graus do culto a Deus, né? Na aula posterior, que eu vou dizer, nós vamos tratar exatamente dos ataques protestantes, ataques específicos protestantes contra Nossa Senhora, nós vamos defender isso em maior profundidade. Mas é necessário agora, para a questão da importância de Nossa Senhora, entender por que nós temos uma obrigação de cultuar Nossa Senhora, né? Evidentemente, o culto de Nossa Senhora não é um culto de adoração, né? Isso a igreja sempre ensinou, né? O culto de adoração, ele tem uma forma e ele tem uma matéria específica, né? Então, um exemplo que o professor usava sempre, né, é que materialmente, né, quando o cirurgião a ação de um cirurgião e de um assassino materialmente são muito semelhantes, né? Então, o cirurgião usa, digamos, uma faca para abrir uma pessoa e o assassino usa uma faca para abrir a pessoa, né? Então, materialmente, o assassinato, né, e a cura por uma cirurgia, né, elas têm uma semelhança muito grande, né? As duas pessoas são invadidas por um instrumento cortante, né? Mas formalmente elas são completamente diferentes, né? Ou seja, o ladrão, o assassino formalmente quer matar, né, a pessoa, e o cirurgião formalmente quer curar a pessoa, né? Então, apesar de ter a mesma materialidade, na sua forma, elas têm uma diferença, digamos assim, abissal, né, muito profunda, né? A gente pode dizer, com relação ao culto de adoração e de veneração, as coisas são da mesma forma, né? Há um objeto formal da adoração muito claro, que é Deus, né?
Então, quando um católico, evidentemente, se reporta à divindade, a Deus, ele faz de fato um culto de adoração. Ele quer adorar, ele tem claro que se deve adorar, apesar de externamente a adoração se assemelhar com a veneração, né? Quando um católico ele vê Nossa Senhora, ou vê uma imagem de Nossa Senhora, obviamente, né, ele primeiro não confunde aquela imagem, né, uma imagem concreta de Nossa Senhora, com a própria Nossa Senhora, né? Muito diferente da idolatria egípcia, por exemplo, tinha na própria imagem, por exemplo, de Osíris, a divindade. Então a imagem é a divindade, né? Para os egípcios, havia uma identificação, né, de uma imagem de culto com aquilo que era cultuado. Né? Muito diferente de nós católicos. Quando a gente vê um crucifixo, nós achamos que aquele crucifixo é Cristo. Né? Muito pelo contrário. É claro que aquele crucifixo simboliza Cristo, Nosso Senhor. Entretanto, nós não fazemos a mínima confusão. Tá? Então, isso que os protestantes muitas vezes nos acusam, né? Nos acusam com a total falsidade. Obviamente, o mesmo se deve à veneração. Né? O que é a veneração? Reconhecimento, né, externo, inclusive, da dignidade de alguém. Então, por exemplo, quando nós entramos num tribunal, nós nos comportamos de tal maneira que externamente a gente manifeste o reconhecimento que nós temos a dignidade de um determinado juiz, né? Ou, se a gente está na presença do presidente da República, né, que hoje a gente sabe muito bem como que nós consideramos os políticos, mas enfim, num ato formal, num ato oficial, nós nos comportamos de acordo, né, com a dignidade daquela pessoa a que o ato se refere. Nem por isso nós adoramos ao presidente, ou a um rei, ou quem quer que seja. Nós apenas manifestamos externamente uma veneração que tem a dignidade daquela pessoa. Obviamente, né, não pode, até, digamos assim, uma ofensa comparar Nossa Senhora com qualquer político atual, né, e com qualquer monarca atual também, né, mas é a mesma coisa. Apesar do ato externo ser semelhante ao da adoração, obviamente o ato formal nós não entendemos adorar de maneira alguma, né? Mas é importante dizer isso por quê? Porque aí é que vem uma distinção, né? Uma distinção até que jamais aprofundada sobre o ato de veneração à Nossa Senhora, né? Que, evidentemente, não pode ser o ato de veneração que nós temos aos outros santos ou às outras criaturas, né? Deve ser um ato de veneração do qual nós atribuímos uma veneração, né, equivalente àquela dignidade que Deus mesmo manifesta com relação a Nossa Senhora, né? Então, evidentemente, nós não podemos tratar de maneira secundária, de maneira digamos assim, leviana esse tipo de veneração, né? Então, nós não podemos ter a mesma veneração que a gente tem, por exemplo, por São Tomás, que evidentemente nós temos uma grande veneração, seja pela sabedoria ou pela santidade dele, mesmo São Francisco, mesmo os apóstolos, né, São Pedro, nós não temos a mesma veneração que nós temos e mantemos por Nossa Senhora, mesmo porque Deus manifesta a ela a dignidade que lhe é devida. Então, se fundamentando naquilo que Deus mesmo manifestou a Nossa Senhora, nós precisamos, de fato, venerá-la com uma intensidade muito maior, tá? Então, esse tipo de veneração, né, que em grego, veneração chama-se dulia, né? Nós acrescentamos aí, né, uma partícula que é a hiperdulia, ou a superveneração, né? Que é uma veneração distinta da veneração que nós aplicamos às outras criaturas, né? Pelos motivos que eu já falei inicialmente, né? Deus deixa clara a dignidade de Nossa Senhora, então, como Deus revela isso para nós, nós devemos também nos comportar como bons filhos de Deus, venerando Nossa Senhora nesta mesma intensidade que Deus manifestou por ela, né? Então, inicialmente é isso. Então, resumindo, né?
nós devemos venerar Nossa Senhora, mas nós devemos venerá-la com maior intensidade, com maior grau, né? Com maior, inclusive com mais perfeição do que a todas as outras criaturas. Nós devemos tributar a Nossa Senhora, então, esse culto a ela com uma veneração superior, da qual nós chamamos uma hiperdulia. Então, mostrando um esquema mais ou menos sistemático, né? Que nós teríamos a adoração, que só é devida a Deus, a hiperdulia, que é o culto que nós devemos, a veneração que nós devemos manter a Nossa Senhora, e a dulia, né, que é a veneração que nós devemos manter às outras criaturas que são dignas dela, como os santos anjos e os santos que viveram, tá certo? Né? Então, você vê que, vocês podem perceber então que nesse tipo de culto que nós devemos manter, de maneira alguma se confunde com o culto que nós devemos a Deus, né? Inclusive, é muito razoável se manter, porque, como nós vamos ver agora, Deus mesmo fez essa manifestação da dignidade de Nossa Senhora, tá? Que nós vamos ver agora nessa breve apologia, tá? Bom, então nós vamos continuar com essa breve apologia, demonstrando então que Deus, que a Sagrada Escritura e que os patriarcas vão deixar claro qual é a dignidade de Nossa Senhora. E deixando claro isso, nós então unimos isso ao culto de hiperdulia para Nossa Senhora, que ela é merecedora disso, perfeito? Né? Então, primeiramente, né, normalmente os protestantes, né, ficam procurando na Sagrada Escritura, né, você deve prestar um culto de hiperdulia para Nossa Senhora, né, como se fosse a Bíblia fosse um manual de regras, né, fosse a ISO 9001 da religião, né, que é um absurdo, né, o que eles querem. Obviamente, né, como eles têm a livre exegese, que foi comentado inclusive no EAD anterior, né, eles tomam literalmente algumas passagens, outras passagens eles querem fazer uma alegoria e assim por diante, porque eles de fato não têm o magistério da igreja, né, para ensinar a eles o que eles devem fazer. Então eles vivem no erro, vivem errando, vivem chutando, né, e com isso entendem muito mal a Sagrada Escritura, né, e caem no desprezo da própria Sagrada Escritura, né, por não entenderem, caem no desprezo da Sagrada Escritura, né. Então, primeiramente, nós temos que ver e procurar na Sagrada Escritura, né, quem primeiro, né, faz essa apologia a Nossa Senhora, quem primeiro honra a Nossa Senhora. E, evidentemente, o primeiro a honrar a Nossa Senhora é o próprio Deus, né? Por que é o próprio Deus? Porque na Sagrada Escritura, os profetas já vão falar de Nossa Senhora, né? Isaías vai falar claramente de Nossa Senhora e vai profetizar a vinda do Salvador de uma virgem, né? Então, antes de tudo, antes de todos, quem vai honrar Nossa Senhora inicialmente é o próprio Deus, né? E vai honrá-la factualmente, né, quando ele a concebe sem pecado, aplicando os méritos de Cristo, né, antecipadamente, porque ela vai ser mãe de Deus, ela vai ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e sendo Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora também é mãe de Deus, e a que se deve muito o título de Theotokos, né, que é a mãe de Deus. Vendo isso, o próprio fato da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo em Nossa Senhora pelo Espírito Santo, como deixa claro o anjo lá em São Lucas, né, já é, digamos assim, a maior manifestação diretamente por parte de Deus, né, da extrema e elevada dignidade de Nossa Senhora, né? Então, todos os santos, em todos os séculos, vão dizer que comentar da dignidade de Nossa Senhora é um trabalho infindável, né? Porque se Deus, que é infinito, ele inicialmente vai colocar Nossa Senhora, né, como vai elevar a dignidade de Nossa Senhora, se encarnando, desejando se encarnar no próprio seio dela, né? Então, nós poderíamos aqui ficar uma eternidade, né, cantando as grandes honras de Nossa Senhora, que nós não chegaríamos nem ao perto dessa dignificação que Deus fez a ela, né? Lembrando, Deus é um espírito
poderosíssimo, infinito, né? E ele se torna finito se encarnando, né, no seio de Nossa Senhora, né? Então, não há maior louvor, não há maior exaltação à dignidade de Nossa Senhora que esse próprio ato, né? Não precisa de palavras na Sagrada Escritura, né? Se somente tivesse citado isso e não tivesse mais nada, já seria muito mais que o suficiente, né, para demonstrar essa dignidade que nem nossa hiperdulia pode chegar perto, né? Nós não temos condições, por mais hiperdulia que a gente pratique, perto dessa, digamos assim, dessa grande exaltação que Deus fez a Nossa Senhora, desejando e se encarnando no seio dela, né? Então, como dizem os padres, como dizem os grandes teólogos, né? Somente isso, e os santos, somente isso já bastaria, né? Mas não acabou por aí, né? Apesar de Deus mostrar isso, que já seria o suficiente para a gente passar, digamos assim, a infinidade dos tempos, né? A eternidade, né? Só pensando, meditando, né? E exaltando Nossa Senhora por isso, Deus fez mais do que isso, né? O que Deus vai fazer? Ele vai, para mostrar a dignidade dela, ele vai se submeter a Nossa Senhora, né? Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo se submete a Nossa Senhora. E onde que está isso? Está na Sagrada Escritura, né? Então, de certa maneira, é o próprio Deus agindo diretamente, como está na Sagrada Escritura. Primeiro, desejando se encarnar e, segundo, se submetendo a Nossa Senhora, né? Essa passagem, ela está lá em São Lucas, né? No capítulo 2, quando Nosso Senhor ele vai para o templo, né? São José e Nossa Senhora o procuram, né? Depois que o encontram, a Sagrada Escritura vai dizer, né? Eu vou pegar aqui a citação literal. A Sagrada Escritura vai dizer o seguinte: meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe ele: por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me da casa de meu pai? E aí a Sagrada Escritura enfatiza, né? Eles, porém, não compreenderam o que lhe dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Então, a Sagrada Escritura faz questão, né, de deixar claro que Nosso Senhor, pelo desejo dele, se submetia a Nossa Senhora, né? Se submetia a Maria, né? Então, aqui é uma honra evidentemente prestada diretamente pela Sagrada Escritura, né? Aqui o anjo vai dizer que é Deus que faz a obra, que deseja se encarnar em Nossa Senhora, né? Pela ação do Espírito Santo, que também é Deus, né? A Santíssima Trindade, e isso está referenciado diretamente na Sagrada Escritura. Então, é Deus e está na Sagrada Escritura, ou seja, a própria Sagrada Escritura, então, vai deixar muito claro que Nossa Senhora, de fato, tem uma honra extremamente grande, né? E aqui a gente pode imaginar, se é muito grande Deus desejar se encarnar Nossa Senhora, é tão grande quanto Deus se submeter, né, digamos, à vontade de Nossa Senhora, obedecer a Nossa Senhora, né? Então, já por isso nós teríamos aqui uma grande apologia, né? A gente poderia encerrar a aula, digamos assim, e acabar por aqui, né? Mas não termina por aí, né? Quando o anjo chega, né? O anjo é um ser espiritual, né? O anjo ele não tem matéria, né? Ele é um ser puramente espiritual, né? Um espírito puro. E além disso, o anjo é um espírito extremamente perfeito, que só faz a vontade de Deus, já está na graça, na glória de Deus, né? Evidentemente, está acima das criaturas criadas, está acima do homem. Então, se a gente for vasculhar a Sagrada Escritura, né, os anjos, eles nunca pedem por favor, digamos assim, né? Os homens é que tem que reverenciar os anjos, né? Quando os anjos aparecem, causa temor nos homens, e os homens prontamente obedecem aos anjos, né? Quando os anjos anunciam aos pastores, quando os anjos do Antigo Testamento mandam alguma coisa, e as pessoas sempre os aproximam
com grande reverência, porque sabem que que além de eles serem os mensageiros diretos de Deus, eles têm uma natureza, reconhece que a natureza angelical, evidentemente, está acima da natureza humana, e a santidade do anjo nos obriga a venerá-los, né? Então, se a gente olhar durante a Sagrada Escritura, nós vamos ver que isso é bastante recorrente, né? Quando o anjo encontra Nossa Senhora, a coisa muda, né? Então, a única passagem que um anjo venera uma criatura, digamos assim, né? Que Nossa Senhora é uma criatura de Deus, a mais perfeita de todas, mas é uma criatura de Deus, né? O anjo venera Nossa Senhora, né? Como é que ele venera? Ele a sauda, né? Ele a sauda com respeito e veneração, né? E, além de tudo, a sauda com uma saudação muito apropriada, que, apesar dela ser uma criatura, apesar dela estar no tempo, apesar dela ter matéria, o anjo a proclama já cheia de graça, né? Que vão ter implicações, evidentemente, teológicas para a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que ela foi concebida sem pecado. Então, o anjo já reconhece isso, e, além de reconhecer isso, faz uma veneração, né, que em grego, né, antekaretomene, né, que é ave cheia de graça, né, não tem uma palavra propriamente em português para expressar isso, mas é como se ela fosse repleta, cheia, absolutamente em graça, né? Então, o anjo vai fazer essa veneração. Mas não para por aí. A outra apologia da Sagrada Escritura já vai estar na mãe daquele que Nosso Senhor considerou o mais elevado dos homens, que é São João Batista, né? E ele vai dizer, a Santa Isabel vai dizer, né? Que ela é bendita entre todas as gerações, né? Então, o anjo, né? Agora, Santa Isabel vai dizer isso aí para ela, né? Vai venerar, bendito é o fruto do vosso ventre, e vai venerar Nossa Senhora, sendo a mãe do maior dos homens. Então, já está mostrando, né, que Deus vai venerar Nossa Senhora, vai fazer essa apologia à dignidade de Nossa Senhora. Depois, os anjos, né, e não era qualquer anjo, era um arcanjo e responsável pela anunciação da encarnação de Deus, então, com uma missão única, né, extremamente grandiosa, que é São Gabriel. Depois, a própria Santa Isabel, mãe de São João Batista, né, a quem Nosso Senhor chama do maior entre os homens, vai louvar Nossa Senhora, vai venerar Nossa Senhora, e a própria Nossa Senhora, né, acima das criaturas, vai reconhecer essa veneração dizendo, e agora, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, né? Evidentemente, reconhecendo, com a grande humildade que ela tinha, né, porque ela vai, inclusive, posicionar que não é obra dela, mas que é obra de Deus que está falando, né? Então, o Altíssimo que fez em mim maravilhas, né? E vai reconhecer esse grande louvor. Então, a Sagrada Escritura, né, ela está cheia, né, dos louvores a Nossa Senhora, né? Mas também não acaba isso, não acaba aí. Quando os grandes santos louvam a Nossa Senhora, né, os anjos, Deus, os anjos, a própria Nossa Senhora reconhecendo, Santa Isabel, também vão os reis, né? Então, a Sagrada Escritura vai dizer que os reis magos vão lá adorá-lo, vão levar ouro, incenso e mirra, né? Vão adorar, evidentemente, Cristo. Mas onde que Cristo está? Ele está sentado no trono, no grande trono dele. Quem é o grande trono dele? A mãe dele, né? Então, a Sagrada Escritura, inclusive, vai citar isso, né? Que vão adorar o menino com a sua mãe, que está praticamente no colo, sempre foi colocado, né, no colo de Nossa Senhora. Então, louvam a criança, mas a Sagrada Escritura cita que louvam junto com Maria, né? Obviamente levando, os reis vão lá levar os presentes, mas Nossa Senhora está lá. Nossa Senhora é o grande trono de Cristo, por assim dizer, né? Onde está, digamos, liga Nosso Senhor, né, à realidade que o cerca, porque Nosso Senhor nasceu criancinha, né? Não nasceu já um adulto. Então Nossa Senhora cuidava dele, o amamentou e tudo mais. Os pastores, o povo todo, também vão lá nessa adoração ao menino Jesus e vão também louvar Nosso Senhor junto com Nossa Senhora que estava lá presente, segurando Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mais ainda,
quando Nosso Senhor está pregando, né, logo depois que ele expulsa os demônios, e tem aquela discussão lá com os fariseus, né, que ele expulsava os demônios por Beelzebu, etc., né? Depois que ele termina aquele relato, né, está lá em São Lucas, né, o capítulo 11, por volta do versículo 26, 27 e 28, né, vai se levantar uma mulher do meio da multidão e vai louvar Nossa Senhora, vai dizendo: bendito é o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, né? Então, o povo mais comum, aquele que ainda não está convertido, aquele que está ainda começando a ouvir as palavras de Nosso Senhor, também vai louvar Nossa Senhora, né? A gente pode ver isso, inclusive, nos hereges do primeiro século, né? Que acabam também fazendo grandes louvores a Nossa Senhora. Por incrível que pareça, né? Até eles, né? Deus dá uma ocasião para louvar e venerar Nossa Senhora. Quanto mais nós que conhecemos, que sabemos de Nossa Senhora e que devemos amá-la com todas as nossas forças, né? Depois disso, né, nós vamos ver já no início do nosso bloco, né, mostrando agora que acabei de expor essa questão da veneração, da adoração, e porque nós devemos tanto amar Nossa Senhora, porque nós devemos conhecer tanto Nossa Senhora, né, nós vamos ver os patriarcas fazendo isso e depois vamos posicionar um pouco Nossa Senhora no tempo, né, a Nossa Senhora histórica, e mostrar que esse culto de fato se deu na realidade, não só por uma exposição da Sagrada Escritura, né, que é, digamos assim, uma parte escrita da grande tradição da igreja, mas também que esse culto se deu de fato na realidade, materialmente, tanto nas igrejas como na história em geral. Tá? Então, a gente vai, nesse primeiro bloco, vimos que Nossa Senhora, então, ela é merecedora de um culto de dulia, né, de hiperdulia, de hiperdulia, né, que esse culto de hiperdulia, nós somos obrigados a dá-lo, uma vez enxergando que Deus é o que vai, inicialmente, antes de qualquer um, venerar Nossa Senhora de um modo infinito, né, porque ele se encarna nela praticamente, e depois Nosso Senhor Jesus Cristo, né, se submetendo a Nossa Senhora, depois os anjos, os santos, o povo, os reis, o povo e até mesmo aqueles que ainda não estão convertidos. Tá? Então, nós voltamos daqui a pouco, no próximo, na próxima parte da nossa aula, e vamos ver agora os patriarcas, né, os padres da igreja, na verdade, desculpa, os padres da igreja, e por fim vamos ver um pouco Nossa Senhora na história e como isso esse culto sempre foi propagado, né, durante o tempo, mostrando que Nossa Senhora sempre teve uma importância central, né, em toda a fé cristã, em toda a fé católica.